Olá, eu sou Eliane Hermann, acadêmica da nona fase do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Sou orientada do professor Keski e vou lhes apresentar o meu projeto de extensão sobre ressocialização de detentos através da hortoterapia. O projeto teve ideia vinda do DEAP de Rio do Sul, tanto da equipe como de alguns detentos pertencentes, então a gente foi desenvolvendo todo o projeto juntos. A ideia principal do projeto seria então a ressocialização. Isso porque alguns historiadores e alguns pesquisadores afirmam que desde sempre a ressocialização e a reintegração dos ex-detentos na sociedade é muito difícil. Isso devido à imagem de que a sociedade tem dos ex-presidiários. Mas a ideia então foi de que estes presidiários tivessem a chance de sair com alguma formação técnica ou algum complemento a mais para então conseguir adentrar a área de trabalho. Como então a DEAP já tinha então uma horta instalada numa área ligada ao DEAP e com algumas plantas de laranjeiras, de citros no geral, e eles nos procuraram para então aumentar, a princípio, essa área de citros. Mas então, ao decorrer do projeto, a gente teve algumas mudanças da ideia. Então, no início, essa era a área que encontrávamos na área do projeto. Aqui à direita da foto podemos perceber, era então localizada o presídio, e aqui ao lado esquerdo, então, do presídio, tem essa área que foi doada ao DEAP, e que inicialmente tinha algumas plantas de citros que foram doadas por vários colaboradores externos. Quando chegamos, as plantas tinham cerca de meio ano a um ano, dependendo da planta ali localizada, e no geral estavam desta forma. Então, para aumentar a produção de citros, a ideia foi que nós do IFC produzíssemos algumas novas plantas, através do enxerto, com variedades Pocã, Champagne, Valência, Peraril, Rubi, sendo então algumas das variedades que testamos. Aqui é o momento em que estávamos realizando então a enxertia. Aqui são plantas após a enxertia, em que então era realizada esta dobra para que tivesse a quebra da dominância apical e pudesse desenvolver a brotação. Aqui a gente então alocou elas nas estufas devido à temperatura e umidade controlada. E esta é uma brotação após a cicatrização, em que nesta imagem, então, podemos perceber a cicatrização errônea, em que não haveria posterior desenvolvimento da brotação. Aqui é uma brotação que teve, uma gema que teve um bom ligamento, então ele se desenvolveria posteriormente. E quando teve então a cicatrização, realizávamos o corte do ápice para que a energia da planta fosse direcionada à gema. Aqui, então, temos a gema de antes desenvolvida, com a brotação bem forte e que agora levaríamos, então, essa planta a campo. Apesar de termos realizado mais de 300 enxertos, poucos deles foram realmente efetivos e se desenvolveram. Por não ter desenvolvido, então, que a nossa ideia principal era ter feito o aumento da horta com citros, a gente, então, além dos citros, resolveu adicionar outras plantas frutíferas, além de olerícolas. Então, ao longo do projeto, teve essa mudança, e no início desse ano, na metade desse ano, perdão, levamos as plantas desenvolvidas, onde tínhamos plantas de kiwi, plantas de uva, plantas de citros no geral, tanto tangerinas como laranjas, e levamos também algumas olerícolas. Aqui um dos detentos, então, nos auxiliou a fazer o descarregamento da doação. Aqui algumas olerícolas advindas do setor da Agri 1, do IFC Rio do Sul. E o resultado, então, foi esse desenvolver com várias espécies,
com olerícolas, com aipim aqui do lado esquerdo e lá no fundo. Ao fundo desse aipim ali, tinha também os citros, os que já estavam instalados e os que posteriormente levamos. Então, a imagem que eu mostrei lá no início é a mesma posição a foto, talvez um pouquinho mais abaixo apenas. Mas teve essa total mudança, em que agora tem plantas de feijão e feijão de vargem, plantas de couve. Abaixo podemos observar plantas de maracujá. Aqui plantas de citros que quando chegamos estavam bem pequenas, ali já estavam um pouco mais desenvolvidas. E essa aqui foi a primeira colheita deles, já com plantas advindas já no início do projeto, não exatamente as que nós levamos, mas outras que haveriam sido entregues por outros doadores. Então, a ideia também foi não só disponibilizar as plantas, mas prestar assistência técnica, ensinar aos detentos como cultivar todas elas, não para apenas o detento ser como uma mão de obra, mas sim para ele, assim que sair da sua detenção, então entrar no mercado de trabalho com um certo diferencial, com uma técnica desenvolvida ao longo. A ideia era que tivéssemos aulas teóricas para apresentar as técnicas de manejo, apresentar para eles como realizar as enxertias, as plantações, mas devido à pandemia isso não foi possível, porque já era dificultado o acesso anteriormente devido às legislações deles, as normas, e agora com a questão da pandemia e o corte das visitas ficou um pouco complicado. Mas então foi disponibilizado o material impresso, que foi enviado por e-mail ou por WhatsApp à nutricionista, a quem estávamos juntos no projeto, ou então via papel impresso mesmo, levávamos o material, entregávamos e eles utilizavam. Foi não um aprendizado somente para eles, mas muito para também para mim e para o professor Keski, que estávamos participando, porque algumas espécies, algumas variedades que eles tinham lá, a gente não tinha contato ainda. Então, conhecemos como eles tinham uma batata doce que era branca e roxa dentro, que era diferenciada. E a própria nutricionista, então, passou algumas informações pra gente sobre essa batata, que ela teria alguns diferenciais da batata doce normal. Percebemos, então, também o desenvolvimento da integração dos detentos com a parte técnica olerícola da produção de frutos e alimentos, que era também utilizado dentro do refeitório da instituição. E foi muito legal, muito bacana essa troca de ideias, essa conversa com eles e o acompanhar, apesar de ter sido poucas visitas, do contato deles conosco. Seria essa a minha apresentação, então. Estou disponível para questionamentos através do meu e-mail aqui no slide. E deixo a colocação de que a ressocialização já estava ocorrendo dentro do complexo penitenciário e acredito que fora também o ocorrerá. Obrigada.